sim, ofertando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida deve ser uma oferta agradável ao Senhor todos os dias da nossa vida, amém? Então que você possa ter a liberdade, se durante a palavra ou em qualquer momento durante esse culto, que o Espírito Santo de Deus tocar você e você quiser fazer isso, fique à vontade, amém? E que o Senhor te abençoe e que a cada dia você possa entender que tudo aquilo que Deus permitir que venha até as nossas mãos, Ele permite porque Ele sabe dar boas dádivas aos seus filhos. E essa palavra no livro de Mateus diz que se nós sendo maus, nós sabemos dar, você sendo falho, nós nas nossas dificuldades nós sabemos fazer o bem, imagina o Senhor, não é verdade? Por isso Ele nos diz que nós não devemos estar ansiosos ou preocupados com o que nós havemos de fazer amanhã ou nos dias que ainda estão por vir, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui dar uns avisos para que a gente possa compartilhar a palavra. Irmãos, nós temos aqui vivido todas as sextas-feiras uma experiência tão maravilhosa. Eu falo, pessoalmente, para mim estar aqui tem sido algo assim maravilhoso da parte de Deus. E eu fico muito feliz porque a gente escuta, um ou outro falar. E olha, amados, por que nós temos vindo até esse lugar e temos derramado nosso coração diante dele? Porque nós entendemos que nós necessitamos. Nós só podemos conhecer ao Senhor se nós falarmos e se nós deixarmos que ele fale ao nosso coração. Então, esse momento que nós temos passado aqui tem sido precioso. Eu até divulguei um áudio. E se nós deixarmos que ele fale ao nosso coração. Então, esse momento que nós temos passado aqui tem sido precioso. Sobre como tem sido bom para mim estar ali nas sextas-feiras. Olha, eu tenho tido experiências assim tão extraordinárias, eu e Deus. Amados, não tem ninguém aqui conduzindo a oração, não tem alguém com o microfone na mão. E ela diz, olha, quando a gente chega ali, a gente sente que a presença de Deus é real naquele lugar. Então eu quero convidar você, eu quero te incentivar, você tirar um tempo para estar aqui. Amados, olha, geralmente são 12 horas de oração, o mínimo que já fizemos foram 7. Então se você não pode ficar aqui 1 hora direto, será que 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? Você pode orar na sua casa? Pode, deve. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar, orar em todo o tempo. Mas é importante quando nós temos esse ambiente, um lugar propício, preparado para isso, é um ambiente preparado para isso. Então eu quero incentivar você a estar conosco, escolher um horário para você orar. Sexta-feira agora nós estaremos aqui novamente, provavelmente começando sempre no horário pela manhã, mas é bem maleável de acordo com aquilo que os irmãos podem estar participando. Então eu deixo para você o convite para estar aqui conosco também, amém? Quarta-feira, às 20 horas, nós também temos culto. E domingo às 18h30 você também está convidado a estar aqui conosco cultuando e celebrando ao Senhor Jesus, amém? Quero convidar você a ficar sobre os seus pés, você que trouxe a sua Bíblia. Vamos abrir no livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1. Filipenses está no Novo Testamento. Você vai encontrar 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. E aí você vai encontrar o livro, a carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Amém? Capítulo 1, versículo 3. Vou deixar você se sentar no seu lugar, tá? Foi só para você fazer um stick e puxa aí. Pode se sentar com a sua Bíblia aberta. Pode colocar aí para a gente, por favor. Eu vou ler aqui com vocês, tá bom? Mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós com alegria, pela vossa cooperação a favor do Evangelho,
desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto a respeito de vós todos, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Pois Deus me é testemunha de que tenho saudade de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E isto peço em oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em todo o discernimento. No 10. Para que aproveis as coisas excelentes, a fim de que sejais sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Versículo 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Curva a sua cabeça. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Nós te louvamos porque grande é o seu amor, eterna a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Senhor, o que seria de nós se não fosse a tua graça? O que seria de nós se não fosse o teu amor, o seu perdão? Jesus, nessa noite nós necessitamos ser mais uma vez conduzidos. Espírito Santo, eis aqui a nossa vida, eis o nosso coração. Fala conosco, nos ensine, nos conduza, nos convença. E que ao sairmos daqui, venhamos sair verdadeiramente convencidos daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós nos voltamos para Ti, Senhor, e colocamos o nosso coração ante a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amados, corrigindo que ali estava escrito injustiça, né? Mas se você ver aí na sua Bíblia, você vai ver no 11 que está. 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 Bíblia, você vai ver. E sabe, amados, se quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu falo que quando você vai ver das 13 cartas paulinas, nós vamos observar Paulo como aquele homem tinha um grande amor no seu coração. Quão grande era a afeição de Paulo por vidas, por pessoas. Em todas essas cartas nós vamos nos deparar com Paulo dando orientações àqueles cristãos, orientações, conduzindo, cuidando do coração de cada um deles. E mais uma vez, o relacionamento entre Paulo e os filipenses, ele foi intenso desde o início, porque Paulo estava no meio da sua segunda viagem missionária, e o objetivo dele não era visitar novos lugares, o objetivo dele não era fazer novas igrejas, plantar novas congregações, mas fortalecer os novos convertidos, as igrejas que já estavam lá, estabelecidas desde a sua primeira viagem, como está no livro de Atos, no capítulo 15, versículo 36. Então Paulo, ele começa a entender a necessidade daquele lugar. Quando Paulo chega naquela região de Frígia, no entanto, o Espírito Santo começou a os impedir de alguma forma. Os planos originais de Paulo era ir para a Ásia. Os planos originais dele era ir para outros lugares. Porém, quando ele chega ali, e deixando bem claro, tendo deixado bem explícito, bem claro para todos, ele diz, olha, tendo deixado ele claro, ele falou, olha, tendo deixado Saulo e Timóteo, eu não deveria ir, mas com uma visão, o Espírito Santo de Deus mostrou que o seu plano, que a sua vontade
para este grupo era que fossem para a Macedônia. E Paulo começa a dizer, e ele fala assim, olha, para onde o evangelho ainda não foi pregado. Esse era o plano de Paulo. O plano de Paulo, amados, ele estava dizendo, porém, naquele momento aconteceu algo. O Espírito Santo de Deus começa a mudar a ordem das coisas. E em Filipos, aqui, provavelmente não havia uma sinagoga de judeus. Em Filipos, neste lugar, assim Paulo andou pela cidade, encontrou com um grupo de mulheres judias. E naquele lugar onde ele se encontrou orando, pregando o evangelho para aquelas mulheres, sabe qual foi o resultado? O resultado foi que Lídia foi batizada. E uma mulher gentia, temente a Deus, se converteu, foi batizada e toda a sua família acabou convertendo e recebendo a comitiva de Paulo. Recebendo todo aquele povo, causando um alvoroço na cidade. E nós vemos aqui o que acontece quando Paulo e Silas, eles estão na prisão. E no meio da noite a igreja se reúne, a Bíblia diz que a igreja começa a orar. E ali no que a igreja começa a orar, Deus em resposta às orações, a Bíblia diz que eles estavam ali sendo espancados. Iam ser espancados até a morte, porém eles estavam cantando. Eles estavam louvando, eles estavam declarando o nome do Senhor. Eles estavam reconhecendo. Sabe por quê? Porque aquela convenção de Paulo, desde o princípio, quando ele encontrou a Cristo, foi uma convenção genuína. Quando ele se encontrou com Jesus, Jesus mudou a vida dele de uma forma tão grande, que Jesus Cristo curou o coração daquele homem. Sabe, queridos, eu observo que uma das primeiras coisas que Deus faz comigo e com você, quando nós nos encontramos com Cristo, Ele toca o nosso coração como ninguém mais toca. E Ele começa a curar-nos das nossas mazelas. Ele começa a curar-nos para que nós sejamos aí então um instrumento de anunciação do Evangelho. Muitos de nós ainda não conseguimos anunciar o Evangelho de maneira eficaz. Sabe por quê? Estamos com o nosso coração ferido. Os relacionamentos, as pessoas, lugares, situações têm nos ferido. E com esse povo não foi diferente. Quando Paulo chega ali para dar recomendações ali para aquele povo, Paulo junto com a sua comitiva, eles visitaram aquela igreja que já havia nascido naquele tempo. A igreja de Filipos estava ali e Paulo começou a dizer para eles. Paulo começou a dar algumas orientações para eles. E sabe o que é interessante, queridos? Que na ação de graças, Paulo encontrava sempre várias coisas para poder dizer. E ele começa, no versículo 3, ele começa agradecendo. Ele fala, dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, quando eu me lembro de vocês, meus irmãos, eu sinto alegria no meu coração. Quando eu me lembro de vocês, irmãos, eu sinto alegria no meu coração, sabe por quê? Porque vocês estiveram comigo desde o início e estão até agora. Sabe o que Paulo estava falando aqui? Ele estava falando sobre fidelidade, sobre amizade, sobre cumplicidade. Paulo estava falando sobre a preciosidade, amados, de quando você pode se lembrar de experiências com Deus, de se lembrar de coisas da sua vida e dizer, eu me lembro tanto daquele tempo, lembra daquele irmão, daquela irmã, lembra daquela situação assim, eu fui acolhido com tanto amor, eu fui abraçado, eu fui abrigado com tanto amor, com tanto cuidado. Sabe, querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus, Ele está trazendo para mim, para você um ensinamento nesses dias, que Ele quer curar a nossa memória junto ao coração dEle. Deus quer curar o seu coração, Deus quer curar o meu coração, sabe por quê? Enquanto nós ficarmos feridos em coisas passadas, nós não vamos poder avançar no reino de Deus. Enquanto nós ficarmos feridos nas nossas lembranças e ficarmos por cima disso, nós não poderemos, amados, ser eficazes naquilo que Deus chamou cada um de nós para cumprir. E Paulo continua dizendo, ele fala, olha, porque eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Paulo diz assim, olha, eu me lembro de vocês porque vocês estiveram comigo. Desde o início estão até agora. E eu estou convencido, sabe de quê? Que aquele que começou essa boa obra aqui,
Ele é fiel para completá-la até o fim. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O Deus que começou uma boa obra de cura, de restauração na sua vida, é fiel para completá-la até o fim. O Deus que te chamou, querido, do meio do lamaçal do pecado, Ele está te dizendo: eu sou fiel para continuar a minha obra até o fim. E mais, Ele diz: eu vou completá-la, porque eu não sou Deus de metades. Deus está falando para mim e para você que quantas coisas dentro de nós estão à beira do caminho. Pessoas que Deus começou a curar e te doeu demais e Deus falou: você vai precisar voltar. E talvez você foi uma pessoa que não quis. Muitas das vezes não por rebeldia, mas sabe por quê? Medo de sofrer. Alguém aqui gosta de sofrer? Se você gostar, levanta a mão que eu vou ir pôr a mão na sua cabeça agora. Mas a dor se faz necessária. Muitas vezes nós precisamos sim, amados, passar por situações que não queremos passar. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. Sabe, nós poderíamos dividir aqui essa ação de graça de Paulo aos filipenses, a oração que ele está fazendo pelos filipenses. Essa carta é uma oração, onde nós lemos aqui, é uma oração que Paulo está fazendo pelos filipenses, por aquele povo. Então a primeira parte que eu pegaria foi a gratidão. Eu dividiria em 3 partes. Diga comigo: gratidão, confirmação e oração. 3 bases para todo e qualquer relacionamento saudável: gratidão, confirmação e oração. Então quando Paulo ele fala na gratidão, ele diz: eu lhes agradeço. E ele agradece a Deus e fala: olha, eu oro por vocês com alegria. Esse era um dos temas centrais dessa carta aos filipenses. Eu oro por vocês com alegria. O motivo da gratidão, Paulo estava alegre. Sabe o que alegrava o coração de Paulo? É que ele tinha koinonia. Sabe o que significa koinonia? Paulo tinha comunhão com aquelas pessoas. Paulo tinha afeto com aquelas pessoas. Ele estava grato. Ele estava dizendo: muito obrigada pela comunhão. Muito obrigada, porque essa confirmação faz os filipenses, afinal, a considerarem essa salvação. Por causa da koinonia, começa um novo parágrafo da igreja de Filipenses. Por causa da comunhão, por causa do amor, mudanças começaram a acontecer. Paulo estava dizendo para eles, Paulo afirma que ele estava persuadido que a mudança, Paulo disse: eu estou certo. Sabe do que eu estou certo? Que por causa dessa comunhão, aquele que começou a boa obra em nós, em vocês, ele vai terminá-la. Porque a palavra do Senhor diz que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali ele ordena a sua bênção e a sua misericórdia para sempre. Se nós queremos, amados, viver aquilo que Deus tem nos chamado a viver nesses dias, se nós queremos relacionamentos curados, precisamos aprender a ser gratos a pessoas que passaram na nossa vida, a pessoas que estão hoje ainda na nossa vida. Sabe, esses dias eu fui com a minha irmã, acho que foi sexta-feira, fomos numa moça que faz doce lá no Dom Bosco, e a gente foi lá retirar, aí pegamos aqueles doces, experimentamos, quando foi no outro dia, eu senti que eu deveria mandar uma mensagem para aquela moça. E eu mandei uma mensagem para ela e eu disse: olha, muito obrigada. Os seus doces estavam uma delícia. Que você continue, que Deus te dê forças para você prosseguir. Porque muitas pessoas podem olhar para você hoje e não estarem nem aí para a trajetória que você percorreu para chegar no lugar onde você está. Mas eu disse para ela: continue, porque você vai vencer. Continue com seu zelo. Olha, eu me senti cuidada pelo seu doce. Disse assim para ela. Sabe o que ela me mandou? Ela me mandou agradecendo, com um monte de carinha de choro, e disse como eu precisava dessa mensagem. Talvez ela foi curada em alguma área de relacionamentos, porque alguém agradeceu, alguém foi sensato e sensível. Amados, eu não ganhei o doce. Além de comprar, eu fui buscar.
Sabe qual é o nosso problema? Nós esperamos sempre ganhar, sempre ganhar. E se eu ganhei, eu agradeço, mas se eu conquistei, foi mérito meu, não. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, é porque Ele te deu e ainda vai te dar. Sabe, Paulo estava dizendo para aquele povo, ele estava falando quão grato ele era por causa da causa de Cristo, o que Cristo tinha feito com aquele povo. Em suma, Paulo era grato aos filipenses, porque eles haviam se convertido verdadeiramente em uma comunhão comum. Eles eram um com Cristo. Eles e os filipenses, mesmo distantes, eles continuavam se abençoando. Eles continuavam se bendizendo. Você está entendendo o que é isso? Paulo não estava mais lá. E ele disse, olha, eu agradeço porque vocês estiveram comigo quando eu estava em prisões e quando eu não estava. Paulo estava dizendo, eu agradeço porque a convenção de vocês foi verdadeira. Eu agradeço porque vocês verdadeiramente estão se tornando um com Cristo. Verdadeiramente vocês entenderam o que é a coinonia, o que é a sintonia, a comunhão, a unidade. Nós não temos que bendizer pessoas somente quando elas são úteis para nós. Se aquele que te aborrece tiver fome, dá-lhe o pão para comer. Se aquele que te aborrece tiver sede, dá-lhe de beber. Porque assim amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Você quer fogo? Comece a bendizer aqueles que maldizem você. Você quer poder do Espírito Santo? Comece a perdoar quem você acha que não merece. Porque foi exatamente isso que Cristo fez por mim e por você. Ou alguém aqui fez algo para merecer o perdão de Cristo? Eu não fiz. A graça é de graça, mas ela custou tudo para Cristo. Custou tudo para Deus. A segunda coisa que eu vejo nessa carta foi a confirmação. A segunda parte, a confirmação. Aqui no 6, Paulo diz assim, olha, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele diz, olha, porque no 5 ele falou, olha, por causa da cooperação de vocês, por causa da forma como vocês estão agindo. No 7 ele fala, como tenho por justo sentir isso. Ele diz, é justo que eu sinta essa alegria com vocês. É justo que eu sinta essa gratidão por vocês. Ele estava afirmando a identidade de Filipos. Ele estava afirmando a identidade do povo de Filipenses. E ele estava dizendo, olha, pois todos vocês foram participantes da minha graça. Tanto nas prisões, como na minha defesa, em confirmação de quê? Do Evangelho. Em confirmação de quê? Da minha conduta? Não. Em confirmação de quem? Do seu bom nome? Não. Em confirmação do Evangelho de Cristo Jesus. E no 8 ele diz, porque Deus é minha testemunha, irmãos. Entenda algo. Paulo só estava reconhecendo algo que Deus havia visto primeiro. Ele disse, olha, eu tenho Deus como minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês. Do apreço que eu tenho de vocês. E diz, olha, em estranhável afeição de Jesus Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu não sei nem explicar esse amor que eu sinto por vocês, ó povo de Filipenses. Que mesmo eu estando longe, eu continuo amando vocês por aquilo que vocês representaram e representam na minha vida. Sabe, amados, quantas pessoas podem lembrar de você, dos lugares onde você passou, com esse afeto e esse amor estranhável em Cristo? Quantas pessoas podem lembrar de mim por esse afeto e esse amor estranhável que eu deixei? Quantos aqui têm mais de 2 anos de convertido? Levante a mão assim. Passaram por mais de uma igreja? Levante a mão. Amém? É isso que Paulo estava falando para aquele povo. Paulo estava afirmando. Era uma confirmação. Era algo que Paulo estava trazendo para eles. Paulo estava agradecendo, estando certo. Para facilitar a compreensão, amados, Paulo diz, olha, estando certo, estando convicto.
A salvação desse povo foi genuína. Eu estou confirmando em vocês, eu, Paulo, estou vendo em vocês este fruto. Paulo estava dizendo assim, amados, a primeira confirmação que Paulo fez, ele confirmou que a salvação daquele povo era genuína. Por quê? Por causa dos frutos, nas atitudes que aquele povo tinha. Sabe, amados, se as nossas atitudes comprovam, quem reina, quem nos governa, é Cristo reconhecido em nós, ou é o nosso eu? Se hoje alguém fosse escrever uma carta sobre a sua vida no Evangelho, o que será que estaria escrito? Se alguém fosse escrever por mim uma carta dizendo, olha, eu reconheço, eu quero agradecer a pastora Natália, ou eu tenho uma denúncia contra a pastora Natália, porque ela isso, aquilo, e eu percebi que a convenção dela não foi genuína. Eu percebi que ela só falava, mas não vivia. Eu percebi que a vida dela era cheia de teoria, mas não tinha prática. Em outras palavras, o que Deus está nos dizendo hoje é isso, amados. Ele está passando em nós o seu raio-x, colocando em nós um prumo, para que nós venhamos entender que o Evangelho não é uma fábula, mas ele é poder, é salvação. E todo aquele que conhece a Cristo precisa sim ser uma nova criatura, novo homem, nascido de novo da água e do Espírito. Com uma natureza humana morta, sim, morta nos pecados, morta para si mesmo, e todos os dias. Paulo mais uma vez confirma, e ele traz a segunda confirmação com aquele povo. A segunda confirmação que Paulo faz é que os filipenses eram fundamentais na sua vida. Ele fala, ele expressa o amor que sentia por eles. Para quantas pessoas você tem dito, fulano, você é fundamental na minha vida? Qual foi a última vez que você virou para alguém e reconheceu, agradeceu e fez uma confirmação do quão essa pessoa é fundamental na sua vida? Sabe, queridos, nós vivemos uma vida de descarte constante, parece uma coleta seletiva. Relacionamentos para nós se tornou uma coleta seletiva. Eu separo porque esse aqui viveu aqui deste ano até esse ano. Então, ele fez isso por mim, ela fez aquilo por mim. Não, nós precisamos ter uma memória espiritual, segundo aquilo que Deus permitiu que fosse feito através de outras pessoas em nós. Sabe, queridos, eu digo que eu nunca tive inimigos, a não ser um declarado, que é Satanás, o inimigo das nossas almas. Esse é meu único inimigo. E Deus me ensinou a ver cada pessoa que passou na minha vida, não como prejudiciais, não. Todas as pessoas, amada, aquelas que me feriram, aquelas que me difamaram, Deus, muito obrigada pela vida delas, porque se não fosse elas, eu não estaria aqui. Se não fosse aquelas lágrimas, talvez eu não teria a sensibilidade de ouvir a Deus naquele dia. Se não fosse aquela situação de achar que todos haviam me abandonado, que eu estava sozinha, talvez Deus não teria me encontrado ali aonde Ele me encontrou. Não são inimigos, são as pessoas que são ativadores do seu propósito. Moisés não teria tido a experiência que teve se não fosse Faraó resisti-lo. Davi não teria assumido o trono se não tivesse Golias. Você está entendendo isso? Daniel não teria as experiências se não fosse Nabucodonosor dando aquele título lá, olha, se não adorar. Se não fosse jogado na cova dos leões. Entenda, as adversidades não são para provar a nossa derrota, mas são para provar o quão convertidos somos, o quão genuíno é o mover do Espírito em nós, o quão genuíno é a liberdade do Espírito Santo na nossa vida. Paulo reconheceu, ele coloca os filipenses no mesmo nível que ele. E sabe o que ele disse? Ele fala assim, olha, porque juntos nós somos coparticipantes. Paulo não levantou a mão e disse, porque eu sou o líder de vocês, porque afinal de contas, se não fosse eu, ninguém aqui teria sido salvo. Paulo disse, olha, nós somos coparticipantes.
somos comungantes, somos participantes da mesma graça, estamos experimentando do mesmo amor, do mesmo perdão. Assim Paulo estava dizendo para eles: olha, da mesma graça que salva e que capacita para o trabalho, que vocês experimentam, eu também, Paulo, estou experimentando. Por isso Jesus Cristo, o grande mestre, Senhor e Salvador das nossas vidas, disse: aquele que quiser ser o maior, que torne-se pequeno, quiser ser o primeiro, seja o último. Se você quer ter tudo, então você precisa ter nada até que eu seja o seu tudo. Foi isso que Paulo disse. Paulo falou, Paulo conclui dizendo, reafirmando o seu amor pelos filipenses, expressando a sua profunda ânsia, o seu profundo desejo de estar com eles. E ele dizia: olha, eu tenho muita saudade de vocês. Ele fala: olha, eu tenho sentimentos estranháveis em Cristo Jesus. Ele diz: olha, tem sentimentos dentro de mim que eu nem conheço. Mas tamanho é o meu amor por você. Tamanha é a minha graça pela sua vida. Sabe, queridos, então o que acontece, o que nós vemos. Está treinando, tá, amados? Está treinando. É que a descendência é assim, né? Família apostólica, né? Já estamos preparando a outra geração, tá? Então, está preparando, irmãos. Aí, ó. Intimidade com o microfone, tá vendo? Pô, ele aqui, ele vai querer louvar, é assim mesmo. Então, amados, nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Paulo e os filipenses tiveram, em outras palavras, um casamento, uma união perfeita. E isso só foi possível porque a comunhão era sobrenatural. E aqui vem a terceira. Eu vejo a terceira evidência, que é onde nós lemos, que é a última. E ele fala que é a oração. Então, se não tiver gratidão, se não tiver confirmação, e não tiver oração, amados, nada será evidenciado na igreja de Cristo. Nada será evidenciado. Pode ter a igreja, pode ter 10 anos, pode ter 50, pode ter um mês, pode ter um dia, ou pode ser que ela ainda nem nasceu. Mas se não houver essas 3 bases, esses 3 pilares, amados. E aqui Paulo vai dizer, olha, acompanhe comigo no versículo 9, capítulo 1, no versículo 9 diz: e peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, que sejais o quê? Sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Olha a oração, e ele fala o quê? Cheios dos frutos de quê? De justiça. Amados, chega da gente ficar sendo injusto. Tem pessoas que se acham tão injustos, que são injustos, ou acharem que estão sobre uma plataforma de justiça, porque eu não mato, eu não roubo, eu não sonego imposto. Mas se no nosso coração, amados, nós não estamos sendo sinceros, não é um fruto de justiça. Se no meu coração não há sinceridade uns com os outros, e ele faz uma oração: eu peço que o vosso amor cresça mais e mais. Eu peço que, assim como vocês hoje estão amando, que esse amor só cresça a cada dia. Que esse amor só aumente. A oração de Paulo, ela foi ali, amados, tão diretiva. E ele coloca-se naquele lugar e fala: Deus, eu te peço que esse amor dos filipenses cresça a cada dia. Eu te peço que essa importância, mas eu te peço que isso não aconteça somente baseado em sentimentalismo. Que isso não aconteça baseado apenas em conhecimento humano, mas em conhecimento divino e discernimento. Então o apóstolo Paulo, amados, ele pede, ele exorta aos filipenses, diz que esse discernimento, ele deveria aparecer de forma explícita na escolha das coisas puras e na produção de frutos, e frutos por meio do Espírito Santo de Deus, para a glória de Deus Pai. Basicamente, então, Paulo pede a Deus e diz: Deus, que os filipenses tenham amor, conhecimento, pureza e boas obras. E Paulo ainda reconhece que isto é a boa obra de Cristo em cada um deles. Sabe, amados, nós
temos essa necessidade de vivermos um evangelho onde os frutos do Espírito, o discernimento das boas obras. Sabe o que é esse discernimento das boas obras? Antes de você ter qualquer atitude, pense, deixe que o Espírito Santo te leve a discernir. Antes de eu pensar em fazer qualquer coisa, antes de eu calcular qualquer coisa que seja, pare, pense, busque discernimento do alto, para que tudo aquilo que nós formos fazer sejam coisas verdadeiramente justas e que glorifiquem ao Senhor. Sabe, amados, essa junção de Paulo com o povo de Filipenses, ela só foi possível por causa da comunhão sobrenatural do próprio Jesus Cristo, porque era isso que os aproximava. Sabe qual é o nosso problema? É que nós achamos que, como igreja, temos que nos aproximar por afinidade. Você não tem que procurar afinidade com os irmãos. Nós precisamos nos aproximar pelo poder sobrenatural de Jesus Cristo em nós. Sabe por quê? O Evangelho acredita em quem ninguém acredita. O Evangelho aposta em quem Cristo aposta. Talvez se eu fosse te escolher para estar aqui, eu não te escolheria. Mas não fomos nós que escolhemos ao Senhor primeiro, foi Ele que nos escolheu. Sabe, amados, somente através do poder sobrenatural de Jesus Cristo é que nós possamos viver um verdadeiro evangelho, transformados pela graça. A igreja de Filipenses foi transformada de uma forma tão profunda que nem mesmo a sua pobreza, porque era uma igreja pobre que vivia num tempo difícil, de muitas adversidades, Paulo sendo perseguido, eles se tornaram os maiores parceiros e sustentadores do apóstolo Paulo. Por causa das adversidades, eles não abandonaram Paulo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Sabe, amados, se nós fôssemos olhar, eu não sei você, mas nesses dias de pandemia, muita coisa ficou clara para muitos de nós. Quantas pessoas foram abandonadas, amados? Quantos pastores foram abandonados? Quantas igrejas foram abandonadas? Pessoas que sabiam que você era o arrimo, que você... Não estou falando de dinheiro não, tá? Eu estou falando de estar. Eu estou falando de uma palavra de confirmação. Você acha que às vezes eu não preciso de uma palavra de confirmação? Se furar aqui, amados, não vai sair água, vai sair sangue, igual se furar em você. Você acha que nós não precisamos de oração? Você acha que a igreja não precisa dessa confirmação? Que a igreja não precisa que nós venhamos estar levantando um clamor de gratidão contínua ao Senhor nesse lugar? Precisa sim. E é por causa disso que os filipenses, eles se destacaram porque eles foram primorosamente afetuosos, abraçaram. Não importava onde Paulo estava, mas eles o abraçaram. Eles não eram ricos, não eram abastados, mas o amor deles por Paulo bastou. A perseverança, eles defenderam Paulo, amados. Quantas pessoas têm se juntado em rodas para difamar pessoas? Eu já tive muitas experiências, sabe, amados, e amargas, de tantas coisas que viam das pessoas contra mim. Mas uma coisa que eu posso afirmar aqui diante de todos vocês, e primeiro diante de Deus, muita coisa sempre vinha até a mim, mas nunca nada saiu de mim em direção contrária. Sabe por quê? Quando nós entendemos o amor de Cristo por nós, você sabe que você não precisa provar que você é, porque basta saber que Cristo é Senhor dos senhores, basta saber que Ele está te vendo, basta saber que Ele está te contemplando todos os dias. As lições desse texto hoje para nós, amados, elas são diversas. Nós aprendemos sobre o relacionamento de um coração de pastor, que era o de Paulo. Um coração missionário, um coração plantador de igrejas e suas ovelhas. O relacionamento entre as pessoas. O relacionamento entre Paulo e os filipenses, profundamente afetuoso, verdadeiro, transparente. Paulo reconhece ali, através daquelas pessoas, um relacionamento em Cristo Jesus de ambas as partes. Em obra de Cristo,
que se abençoavam mutuamente. Quem dera, amados, que todos nós, que toda a igreja do Senhor fosse assim uns com os outros. Mas eu acredito que esse dia está chegando. Eu acredito aonde os nossos afetos serão pautados e baseados na palavra de Deus. Aonde já não vai haver mais espaço para julgamentos. Por mais que os filipenses já demonstrassem seu grande avanço na fé, ainda havia espaço para melhorarem. E Paulo, ele tem como certo que eles ainda melhorariam. E diga, olha, esse que começou e que fez essa obra aí, ele não terminou, ele é fiel, ele vai completar. Aquilo que você acha que é bom em você hoje, meu amado, o Senhor é fiel, ele ainda vai melhorar. Aquilo que você acha que está mais ou menos, calma, o Senhor vai melhorar. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o fim. E Paulo acreditou nisso, amados. Nós devemos olhar para nós mesmos da mesma forma. Se estamos na fé, nós devemos olhar dessa mesma maneira. Nós devemos procurar, queridos, incansavelmente, sim. É possível. O Deus que já tinha feito muito mais, Ele diz, eu vou fazer muito mais ainda em vocês. Mais conhecedores da verdade, mais puros em pensamentos, mais praticantes, menos falantes, mais assíduos na responsabilidade, mais assíduos no compromisso. Porque Cristo em nós torna todas as coisas possíveis, até as impossíveis. Amém? Cristo em você torna isso a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Amados, assim, gratos, alegres por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele tem realizado e tem feito em nós, que nós venhamos buscar a maturidade para a glória de Cristo, não só hoje, mas para sempre, e amém. E aqui eu concluo. Relacionamentos curados são pautados sobre um coração que agradece e reconhece. Sobre um coração que, acima de tudo, é leal e faz com que verdadeiramente os frutos do Espírito Santo fiquem claros na sua vida para todos quanto possam ver e entender a vontade de Deus. Amém? Quero chamar aqui o pastor Washington, o pastor Evairton. E logo em seguida nós vamos orar. Amados, a igreja pode ser um dia perfeita? Só em Cristo, amém? A noiva está se adornando. A noiva está se preparando para isso. E eu lembro de uma oração que eu fiz nos primeiros dias aqui nesse lugar. E Deus nem tinha aberto essa porta. E eu disse, Senhor, se for para eu ir naquela porta que o Senhor abriu para ser tudo